Aos 13 anos, eu vi a minha irmã Patrícia, de 17 como perfeita, popular, cheia de amigos e namorando o Jake, considerado incrível por todos. Queria ser como ela, mas o Jake terminou com ela. Ouvi eles brigando antes dele sair. Ele disse que a Zoé tinha um corpo melhor e que a Patrícia estava se descuidando. Ela voltou chorando e sem ar. Naquela noite, ela mal comeu. Mamãe perguntou se ela estava bem, ela só queria dormir. À meia-noite, ouvi ela vomitando no banheiro. Isso virou hábito. Comia e depois se forçava a vomitar. Quando perguntei se ela tinha algum problema de saúde, ela me disse para ficar fora da vida dela. Mamãe achava que devíamos dar um tempo para ela depois do término. Queria que ela levasse isso mais a sério. Uma noite, desci para pegar um lanche. Enquanto trabalhava em um projeto, ouvi sussurros no porão, a porta estava entreaberta e eu vi a luz de velas. Olhei pela escada e vi Patrícia de joelhos, cercada por velas. Ela desenhou uma cruz invertida no rosto. Símbolos vermelhos cobriam a parede e uma tigela cheia de cacos de vidro. Achei que ela comia com as mãos, pois seus dedos sangravam. Patrícia. Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam fundos, cercados de preto. Ela emagreceu tanto que me arrepiou, Mateus, e sorriu mostrando os dentes manchados. Você não deveria estar aqui. Eu me torno perfeita, conserto o que está quebrado. Ela pegou outro pedaço de carne, corri para acordar meus pais, que a encontraram daquele jeito e a puxaram à força. Ela gritava que precisava terminar o ritual, eles a trancaram e mamãe chamou um serviço de emergência. Por volta das 3 a minha porta se abriu de repente. Patrícia estava lá, havia fugido do quarto e seu olhar era insano. Você contou que estragou tudo. Com um dos grandes facões da cozinha na mão, ela avançou sobre mim e rasgou meu travesseiro e colchão com a lâmina. Tentei desviar, mas ela cortou meu antebraço. Gritei, sangue escorria. Vão me mandar embora. Nunca serei perfeita. Papai a imobilizou no chão, precisando que paramédicos e um policial a contivessem. Eles a sedaram no meu quarto e, mesmo dormindo, ela murmurava as mesmas palavras do porão. Levei 12 pontos e a cicatriz ainda aparece bastante. Patrícia está em um hospital psiquiátrico há 2 meses. Os médicos dizem que ela teve uma ruptura psicótica severa. O término com Jake alimentou inseguranças. Depois, ela achou um fórum de anorexia com rituais ocultos, que prometia perfeição a garotas vulneráveis. Ela só comia frango e carne bovina crua há 10 semanas ao se purgar. Em poucos dias teria morrido. Mamãe chora sempre, papai quase não fala. Quando visito Patrícia, ela não me reconhece e murmura perfeição olhando para as paredes. Jake vive com Zoé, postando fotos felizes, como se essas palavras não tivessem arruinado a vida da minha irmã. Os médicos dizem que ela pode melhorar, mas nunca será a mesma. Sempre tive dificuldades com meu peso, então, ao ver o anúncio da Peak Performance Gym, prometendo transformação em 90 dias, me inscrevi na hora. A academia era pequena, entre um salão de manicure e uma pizzaria. Nada especial, mas era barata e próxima do meu AP. Lá conheci Marcos, meu treinador, alto, em forma e simpático. Na primeira sessão, passou 1 hora perguntando sobre meus objetivos e hábitos. Você vai arrasar, Laia, disse ele tocando meu ombro. O mais difícil é vir. Queria que alguém acreditasse em mim. No começo tudo era normal, Mark me incentivava, mas sabia quando parar. Ele me mandava mensagens todas as manhãs para me incentivar e lembrar das minhas refeições. Depois começou a me escrever. Durante o dia, avaliei se comi e bebi o suficiente e como estava me sentindo. Você é incrível, eu tenho orgulho de você. Em 2 semanas eu tinha perdido 2 quilos, em 1 mês 5. Eu estava motivada e o Marco sempre estava lá. Mas os elogios dele mudaram, o movimento certo virou. Você está incrível nessa legging. Seu esforço te deixou ainda mais linda. Ele passou a me mandar ir quando a sala estava vazia. Vamos conseguir nos concentrar sem distrações. Uma noite, ele tirou uma caixinha de pílulas, uns suplementos especiais. Não dá para todo mundo, mas você está pronta para o próximo nível. Isso acelera a perda de peso. Eu hesitei. O que tem dentro? É natural, seguro.
Eu tomo elas, confia em mim, Laia, já te decepcionei antes, peguei elas na minha casa. Mark era muito atencioso. Por que ele me daria algo arriscado? Em uma semana, me sentia leve, às vezes nervosa, mas cheia de energia. Me atrasei e cheguei quase 22 com a sala já vazia. Mark tinha me convencido a ficar para um último esforço antes da sua pesagem, então ele me entregou uma bebida roxa. Bebida para acelerar o metabolismo e queimar gordura à noite. Falei que os comprimidos já bastavam, talvez até em excesso. Seu tom mudou. Você quer resultados? Te dou suplementos caros de graça, só peço que confie em mim. Eu me senti culpada dele tinha feito tanto por mim. Tá bom, desculpa, pronto, bebe. Bebi metade, o gosto estava ruim. Amargo. Mark, estou me sentindo estranha, é normal. Seu açúcar deve estar baixando, vou te deitar. Ele me levou aos tapetes. No fundo, longe das janelas, minha visão turvou. As luzes pulsavam e não conseguia levantar os braços. Eu quero ir embora. Shhh, acabou, Deus. Eu estou aqui, eu toco nisso. Se eu fosse, sou eu mesma. É onde a omegaína. Isso toca. Me dá nojo. Mark, pare, você está tenso. Relaxa já. Eu não conseguia mais empurrá-lo ou gritar. Meu corpo me abandonava. Ele se inclinava, mãos por toda parte. Meus olhos fechavam. De repente, um estrondo enorme ecoou, como se alguém tivesse arrombado a porta. Barulhos de passos. Não se mexa. Afaste-se dela. Foi tudo muito rápido. Marcos recuou, com as mãos para cima. 2 policiais correram na minha direção. Uma mulher da sala estava atrás deles, com o telefone na mão. Eu gravei tudo. Oficial, a bebida, o que ele dizia, como ele a tocou. Uma policial se ajoelhou perto de mim. Eu ouvi, chamaram o socorro para o hospital. Os exames revelaram rohipnol na bebida, a droga do estupro. Os suplementos eram estimulantes perigosos que desregulavam meu corpo há semanas. Rachel, que treinava lá há 3 meses, me salvou após notar e documentar um padrão. Ela me seguiu naquela noite por um mau pressentimento. Deveria ter falado antes, ela chorou ao dizer. Eu não tinha certeza, você salvou minha vida, Raquel. Marcos foi preso naquela noite. A investigação apontou mais 5 vítimas em 2 anos, mulheres que achavam serem únicas e sentiam vergonha de contar. Eu prestei queixa, outras 3 também, depois que souberam que não estavam sozinhas. Mark foi condenado a 12 anos a 6 meses. Faço terapia 2 vezes por semana, treino em casa e mudei de número. Mas Ro não aguentava mais ver as mensagens antigas dele sem passar mal. Às vezes, ainda acordo com o gosto da bebida roxa e a sensação da mão e voz dele dizendo, confie em mim. Eu não sei qual lição tirar disso. Desconfie de todos e não tente agradar, mantenha sempre a cautela. Sei apenas que uma mulher percebeu o que eu não via. Ela notou o que ignorei por querer acreditar em uma ilusão. Não tenho pesadelos pelo que aconteceu, mas sim pelo que poderia ter acontecido. E isso é ainda pior, Aos 23 anos, minha vida era comum. Emprego decente, bons amigos e Ollie, meu poodle, achava que eu era a melhor pessoa do mundo. Pesava cerca de 90 quilos. Alguns dias eram bons, outros nem tanto. Minha irmã ficou noiva e pediu que eu fosse dama de honra. O casamento seria em 6 meses e eu queria ficar bonita nas fotos, então comecei devagar. Caminhada matinal com Ollie antes do trabalho no inverno. Terceira tentativa. Nas 2 primeiras desisti após 10 minutos, mas agora foi diferente. A geada trazia calma. Ollie andava ao meu lado, o arnês fazia barulho e pela primeira vez em muito tempo eu sentia paz. Já estávamos andando há uns 20 minutos quando vi um homem perto de uma viela pequena ao lado da calçada. Ele estava agachado diante de 20 fogueiras em um barril velho. As chamas davam ao rosto dele um aspecto ceroso. Suas roupas, rasgadas e sujas, pendiam como trapos. Pensei em voltar, mas achei que era só um homem sem teto tentando se aquecer. Talvez estivesse sendo paranoica. Tentei passar antes que ele notasse, mas após alguns passos, ele levantou a cabeça.
A boca dele se abriu em um sorriso lento e largo, e seus dentes amarelados brilhavam à luz do fogo. Bom dia, disse ele com uma voz rouca, mas alegre. Assenti e apressei o passo, puxando Oli, mas ele se levantou e ficou no meio da calçada. Belo cachorro, realmente bonito, como ele se chama, Oli começou a rosnar, sentindo o perigo. Preciso ir, eu disse, tentando contornar o homem. Ele se moveu junto comigo, agarrou a coleira do Oli e tirou da minha mão. Oli tentou recuar choramingando, mas foi puxado em direção ao fogo. E aí, o que você faz? Ele riu de forma seca e horrível. Uma refeição perfeita vou te tirar devagar, bem crocante. Estou com fome há dias. Ele segurou Oli pela pele do pescoço, enquanto ela rosnava e mordia suas mãos, patas batendo no ar, e a ergueu acima das chamas. O calor começou a queimar o pelo dela. Eu gritei e me lancei sobre ele. Oli se contorceu e mordeu o pulso dele, que a soltou gritando sem pensar. Dei um chute forte na canela dele, peguei Oli e corri. Bruxa! Ele rugiu. Atrás de mim, ouvi seus passos pesados e rápidos. Você não vai escapar de mim, olha pra você, já está sem fôlego. Ele tinha razão após meio quarteirão. Meus pulmões ardiam, pernas pesadas, Oli tremia e gemia junto a mim. Minha casa era a 3 quarteirões, sabia que não conseguiria, mas segui mesmo assim. Se eu parasse, ele retomaria Oli e concluiria o que iniciou. Numa esquina, vi cascalho, peguei algumas pedrinhas e joguei atrás de mim. Ouvi um palavrão, uma tinha acertado. Isso me deu 5 segundos para respirar. Continuei mais um quarteirão, a visão embaçada, o peito apertado. Oli batia em mim, me obrigando a segurar outra esquina. Joguei mais pedras, ouvi o homem tropeçar. Volta aqui, a voz dele já estava mais distante, mais de um quarteirão. Eu estava encharcada de suor. Meus pulmões queimavam, cada respiração era uma luta, eu quase soluçava, então vi meu prédio. O alívio me fez fraquejar, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair as chaves, mas consegui abrir a porta e entrar. Minhas pernas cederam, eu desabei contra a porta, Oli ainda nos meus braços. Vi pela janela o homem parar na rua. Ele ficou alguns minutos e depois foi embora rindo e saltando, como se tudo fosse brincadeira. Chorei por 1 hora abraçada ao Oli. Liguei para a polícia, mas parecia seguro e sem descrição melhor não puderam fazer muito. Cuidado ao andar só. Isso deveria ter me parado e me mandado para casa, mas não conseguia parar de pensar nisso. Ele estava certo, eu era lenta, tive dificuldade, mas corri rápido o suficiente quando realmente importava. Foi aí que eu entendi uma coisa. Eu não precisava emagrecer para sair bem nas fotos, mas sim ser forte para me proteger e proteger quem amo. Continuei caminhando e comecei um curso de kickboxing para iniciantes perto do trabalho. É brutal, fiquei exausta em 5 minutos. Às vezes fico tão tonta que preciso sentar. Já desmaiei no aquecimento e acordei com a instrutora me abanando. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro desmaiar em uma sala cheia de gente do que numa rua onde um maluco pode pegar meu cachorro ou fazer algo pior comigo. Eu carrego spray de pimenta, mudo meu trajeto e aprendo a golpear corretamente, usando meu peso como vantagem, não fraqueza. O casamento da minha irmã é daqui a 2 semanas. Minha transformação não tem nada de milagrosa. Não vou estar irreconhecível nas fotos, mas já corro 3 quarteirões sem parar, dou um gancho decente e sei me defender. Sim, ainda tenho dias ruins, em que me sinto exausta e questiono por que passo por isso. Olho para a cama, em segurança no meu sofá, e lembro que meu corpo funcionou quando precisei. Ele salvou o que eu amo. Observação. Editei este vídeo após ir ao dentista ontem, no dia da publicação, e fiquei mais estressada do que esperava. Isso me lembrou de uma história já animada no canal que se passa no consultório de um dentista. Uma história real, aliás, que Feldop também abordou em um dos seus vídeos. Então, vou compartilhar aqui novamente a nossa versão animada. Boa sessão! Você se lembra?
Quando a gente era mais jovem, a gente imaginava que os dentistas eram um tipo de psicopata perigoso que gostava de machucar as pessoas e queria arrancar todos os nossos dentes. Hoje sabemos que exagerávamos nas reações naquela idade. E, no entanto, talvez eu não estivesse totalmente errada, já que um dia meu pesadelo de infância se tornou realidade. Essa experiência me marcou e me traumatizou. Meu namorado e eu tínhamos acabado de nos mudar juntos para começar uma nova vida. Viemos de famílias pobres e com alcoolismo, sem muito dinheiro, e tivemos que trabalhar bastante para nos sustentar. Aconteceu que uma noite, voltando do trabalho, meu dente começou a doer muito. Tentei ignorar porque achei que eu estava apenas cansada e que a dor acabaria passando. Então fui para a cama e adormeci. Mas no dia seguinte, a dor tinha piorado. Avisei meu namorado, que ficou preocupado. Não tínhamos seguro porque mal conseguíamos cobrir as necessidades básicas, então isso foi um grande problema para nós. Primeiro buscamos clínicas odontológicas na internet e em revistas locais. A maioria era cara e claramente não podíamos ir. Mas meu estado estava piorando tanto que eu praticamente não conseguia mais me concentrar no trabalho. Desesperada, liguei para meus pais pedindo dinheiro, mas eles recusaram. Talvez você esteja se perguntando como eles eram. Esse era o motivo da minha mudança. No final do meu turno, meu namorado me ligou para me dar boas notícias. Ele tinha encontrado um dentista barato na cidade e já tinha marcado uma consulta para mim. Ele me enviou o endereço por mensagem e explicou que eu deveria estar lá. Às 19h naquela noite, peguei minhas coisas no trabalho e fui até o ponto de ônibus. Ao chegar lá, entrei no prédio e me sentei em uma cadeira na sala de espera. Eu podia ouvir duas pessoas conversando dentro da sala. Decidi esperar minha vez sem interrompê-los. 10 minutos depois, Femi saiu correndo da sala, parecendo apressada. Ela deixou cair sua carteira, mas já tinha ido embora quando percebi. A porta se abriu e uma voz masculina encantadora me chamou para entrar. Ao me virar, vi um homenzinho de meia-idade sorridente. Cumprimentei-o e expliquei a situação. Sobre a mulher e a carteira caída, ele disse: "Não se preocupe, ela ia perder o ônibus." Ele pediu que eu deixasse a carteira dela, pois nos conhecíamos bem e ele a devolveria. Entreguei a carteira e segui. Em poucos minutos conversamos e completamos toda a papelada. Contei a ele sobre a dor no dente e ele foi muito gentil e engraçado. Ele preparou o material odontológico enquanto eu me acomodava na cadeira, quando as coisas tomaram um rumo estranho. Ele pediu que eu abrisse bem a boca para começar o exame. Não sei porquê, mas senti que ele estava muito perto. Além disso, dentistas não deveriam examinar pacientes em pé? Então senti uma sensação de atrito no meu braço. Foi tão estranho. A princípio achei que fosse a perna dele, mas depois percebi que era outra coisa. Pensei que ele não estava fazendo de propósito, então tentei mover levemente meu braço, mas o corpo acompanhava. Ele tentou conversar comigo para me distrair do que estava fazendo, mas eu sentia tudo. Ele parou por um momento, mas logo segurou meu braço e pediu para eu parar de me mexer tanto. Ele me apertava muito forte, eu já estava cansada, então juntei coragem e pedi para ele parar, mas ele só suspirou. Felizmente, pouco tempo depois, ele soltou meu braço. Mas depois desse confronto, ele começou a ser severo e grosseiro, parecia magoado e não queria mais sorrir de jeito nenhum. Nada mais aconteceu depois disso. No entanto, até o final da minha consulta, ele me pediu para voltar na semana seguinte para um acompanhamento do tratamento. Ao sair, eu estava com tanto medo dele que não queria voltar lá. Eu via ele me observando pela janela da clínica com expressão furiosa ou decepcionada, como se esperasse algo de mim. Contava tudo ao meu namorado, mas ele achava que eu exagerava. Disse que não podíamos pagar outros dentistas e que eu devia agradecer por ele achar uma clínica acessível. Eu sabia que ele queria o melhor para mim, mas nossa situação financeira não permitia.
Então não era o momento de reclamar ou ser exigente. Eu sabia que precisava voltar lá, mas pelo menos ele fez o trabalho dele e meu dente não doía mais. Avancei rápido. Até a segunda consulta no dentista estava muito ansiosa. Mas, surpreendendo as expectativas, ele me recebeu com o mesmo grande sorriso, conversou normalmente e realizou o tratamento com profissionalismo. Tudo parecia bem enquanto ele me atendia. Desta vez, sentou-se e não fez nada estranho. No meio do procedimento, eu o observava e ele começou a parecer nervoso. Estávamos sentados em silêncio há um tempo. Quando ele de repente me disse: "Eu gosto muito do seu corpo. Você é realmente o meu tipo." Foi tão confuso e constrangedor. Eu nem consegui abrir completamente a boca para responder, mas comecei a mexer os lábios e disse: "Eu agradeço o elogio." Então houve silêncio total. Comecei a examinar o cômodo e, ao ver a carteira, percebi que ainda era aquela que eu tinha dado para ele, uma semana antes. Depois que a mulher o deixou cair ao sair, havia algo estranho naquele homem. Meu coração acelerava e eu começava a suar. Foi então que ele disse: "Venha ao meu apartamento depois do encontro, só para um chá." Eu sabia imediatamente o que ia acontecer e respondi: "Obrigada pelo convite. Mas eu tenho um namorado e o respeito, então não quero sair com outro homem. Só quero tomar um chá com você. Não estou pedindo para dormir junto. Ele não vai saber." Eu recusei de novo, mas ele insistiu. Ele tentava tanto me convencer e me forçar a aceitar. O pior era que ele segurava a roleta e ficava agressivo. Ele pressionou ainda mais forte meus dentes. Eu não via, mas sabia que algo estava errado e que ele fazia de propósito. A dor estava ficando cada vez pior. "Você vai vir comigo, tá bom? Só para tomar um chá, só um chá, tudo bem?" Ele repetia isso sempre. Parei de responder e só procurava um jeito de fugir. Mas eu não queria me machucar com todo aquele material odontológico. Então, enquanto eu não me mexia, sentia minha dor de dente ficando cada vez mais forte. Lágrimas de dor surgiram, mas não quis mostrar fraqueza e respondi: "Tudo bem, vou com você." A raiva no rosto dele se transformou instantaneamente e ele respondeu: "Ótimo", com um sorriso enorme no rosto, como se nada tivesse acontecido. Depois ele se afastou para pegar algo na mesa. Aproveitei a chance, acertei sua cabeça com o objeto mais próximo da poltrona e fugi da clínica rapidamente. Eu nem tentei olhar para trás para ver se ele estava me seguindo ou se ainda estava lá dentro. Eu só queria escapar desse louco furioso. Quando cheguei sem fôlego após algumas quadras, parei para me recuperar. Felizmente, eu não o via em lugar nenhum, mas percebi que algo escorria da minha boca. Era sangue. Ele tinha feito alguma coisa comigo e eu não conseguia ver o estrago. Deslizei devagar meus dedos na boca para checar todos os dentes. E então eu toquei em algo muito estranho. Eu estava contando todos os meus dentes e percebi que faltava algo. Ele tinha perfurado meu dente até a gengiva. Voltei para casa chorando e contei tudo ao meu namorado, que me levou à delegacia para prestar queixa. Fomos à clínica odontológica do estado para avaliar os danos, que eram tão graves que precisaram arrancar meu dente. Não consegui me segurar e chorei compulsivamente. Foi muito difícil porque eu não podia pagar um implante na época. Enquanto isso, a polícia foi à clínica do homem para detê-lo. Ele repetiu ser inocente, disse ter sido só um erro médico e me chamou de louca, afirmando que inventei tudo. Se você quer saber como tudo isso terminou, então aqui está a dura realidade. Infelizmente, o sistema jurídico favorece os ricos e ele só pagou uma multa. Aposto que ele tinha negócios com a polícia. Ele nem foi para a prisão e não foi obrigado a fechar sua clínica odontológica. Não pude pagar um bom advogado, então não consegui fazer muita coisa na época. E aquele louco ainda recebia pacientes.
Eu me lembrava do nome da mulher por causa do registro geral dela na carteira e perguntei à polícia sobre ela. Eles disseram que a mulher estava desaparecida havia uma semana. Até hoje, eu ainda me pergunto o que ele fez com essa mulher e quantas outras mulheres ele assediou sexualmente e machucou durante todo o tempo que passou na clínica. Isso me dá arrepios.